Galera, é o seguinte. Então, a nossa pesquisa Mature e Ernst Young sobre etarismo no mercado de trabalho brasileiro. Então, a gente vai ter um painel aqui para uma discussão, uma conversa, e ele vai ser mediado por ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Nóbrega, especialista em inovação e tecnologia em gestão de pessoas e investidor. Então, seu aplauso para receber o Marcelo Nóbrega. Marcelo, a gente já se conhece de outros carnavais, não é mesmo, Marcelo? Muito bom ter você aqui, então você vai mediar. Aí você, como mediador, escolhe o lugar que você quer. Fui o primeiro a subir, tenho esse privilégio. Então ficar tá bom. Por aqui. Exatamente, esse é o privilégio do mediador. Senhoras e senhores, e agora ele vai receber... Vamos fazer o seguinte, em vez de só eu ficar anunciando, Marcelo, eu anuncio um e você anuncia outro painelista, tá certo? Assim fica mais legal, gente. Isso chama colaboração. Vai estar cada vez mais na moda, viu? Colaborar. Então, ó, eu vou pegar, fazer a primeira, tá? E daí você... Então vamos lá. Nós queríamos convidar a sócia de People Advisory Services na Ernst Young para receber o seu carinho através do seu aplauso e dos seus gritos de alegria e tudo mais. Ninguém mais, ninguém menos do que Daniela Brites. Aê! Aê! Merece! Porque esta moça liderou aí uma pesquisa incrível. Daniela, super obrigado. Prazer. Um grande prazer também. Prazer. Muito obrigado pela sua presença aqui. E agora, olha só. Vamos. Agora, vamos chamar ela que é a gerente de People Advisory Services na EY, Ernst Young. Estou tentando falar tão bonito como você. Está no caminho. Então vamos lá, vamos chamar para o palco a Raquel Tomasi, por favor, suba. Uhul! Raquel Tomasi, maravilha! Tudo ótimo e você? Obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito bom. E agora, ela que é Head de Novos Negócios da Mature, falar Mature, né, com sotaque, né? Da Mature, soon, abrindo também na Bolsa de Valores. Ela, ninguém mais, ninguém menos do que Andréa Tenuta! Andréa, querida! Muitíssimo obrigado pela tua... Ai, que legal! Adorei! Olha... Pois é. Eu não acredito em acidentes. Para mim, isso significa alguma coisa. Conexão. E agora? Vamos lá. Agora você, hein? Você não estava no grupo de WhatsApp das pessoas aqui, mas eu não li a coisa do verde. Mas não tem... tá ótimo, mas a gente te ama mesmo. Então, assim. Vamos lá. Agora, vamos lá. Eu falei que eu estava tentando imitar, ele já subiu de nível, né? Ele já apresentou o André de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Você aprende rápido, cara. Que bom, isso, obrigado. Exatamente. Suporte é tudo na vida. Lá. Então, vamos chamar o responsável pelo nosso grande evento, a estrela do dia. Aliás, desde ontem, vai até sábado. Né? É verdade. Sensacional. Vamos chamar aqui para o palco o fundador e CEO da Mature, Moritz Litvak. Chega para os seus aplausos entusiasmados. Moritz, exatamente. E agora, ela que é advogada sênior e líder do grupo de afinidade de gerações na Johnson & Johnson. E talvez minha prima, a gente nunca sabe. Vamos receber Ivanilda Nogueira! Ivanilda, seja muito bem-vinda! Não sei se a gente é primo, mas enfim, de qualquer maneira... Legal. Tem bastante, né? Então, a árvore é grande e generosa. E agora? Não, agora sou eu. Agora é você, exatamente. Não, me anunciar, me chamar, já foi. Tá. Então, espera um pouquinho. Então, eu vou chamar você. De novo? Tá? Quer que eu desça? Não precisa, eu já te chamei. Mas, olha, eu quero apresentar para vocês esse que está sendo o meu co-anfitrião aqui nesta programação, nessa mesa maravilhosa que a gente vai ter.
Ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Marcelo Nóbrega. Então, divirtam-se, have fun. Obrigado, E Wellington. todo mundo aí, se liga, pensa perguntas que vocês queiram fazer, porque essa jornada, gente, essa programação foi feita com tanto amor e tanto carinho, mas pensando não só com emoção, muito com razão, ok. O que o futuro nos reserva? Como que a gente se prepara como um Mature nestas novas configurações? Então, ligadaço, anotando tudo e depois fazendo pergunta. Eu estou de olho. Boa diversão, senhoras e senhores. Bom, se minha filha estivesse aqui, eu estava no Instagram dela já, agora, nesse momento. Ela que gerencia minhas redes também, né? Então, agora a gente vai falar de pesquisa, vamos falar de dados, evidências, cases, né? Eu estou aqui porque eu represento o mundo corporativo, não foi por isso que você me chamou, Morris? Ok, Exatamente. Vou assumir uma atitude séria agora. Parece um show, né? A gente tá tudo rockstar aqui. Não deixa de ser. Você não tem ideia de como eu saí do meu lugar comum aqui do lado dele agora. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite, Morris, e todo mundo, né, por estar aqui em cima. A gente vai compartilhar agora alguns resultados que a UI e a Mature descobriram, estão trazendo para a gente. Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, também fiz uma transição, estou fazendo algumas outras coisas diferentes agora, e a maior parte desse tempo como diretor de recursos humanos de grandes empresas. Então, embora eu tenha trabalhado em recursos humanos durante muito tempo, a minha formação e a minha cabeça, o meu jeito de ser e pensar, eu sou um cara de exatas, né? Então eu gosto de número, gosto de fatos, gosto de evidências, sempre usei isso na minha argumentação dentro das empresas como recursos humanos para justificar as minhas iniciativas também, né? Então e tenho um pé no mundo acadêmico. Então, eu gosto muito de pesquisa, gosto muito de números, valorizo demais essa iniciativa da Mature e da UI de trazer isso para a gente, para as corporações, né? Para a gente ter base nas argumentações dentro das empresas para a gente mudar o status quo hoje. Então, a gente vai falar da pesquisa, vamos falar dos resultados, mas antes de entrar no que a gente tem de específico, deixa eu perguntar para a Dani e falar um pouquinho sobre a parceria Mature e UI, né? Por que fez sentido para a UI conduzir essa pesquisa com apoio da Mature? Bom, obrigada. Primeiramente, queria agradecer aqui Morris, Andréia, né, Ivanilda, Rá, né, de ter a oportunidade de a gente estar aqui hoje sentado apresentando e apresentar essa pesquisa, né, que eu acho que é uma grande conquista nossa, né? A gente vem trabalhando, vem discutindo muito esse tema. Esse tema não é um tema novo, mas é um tema que ele vem causando, né, muita discussão, e ele é uma temática, eu acho que o Tramontina trouxe muito bem, né, é uma temática que o mundo vem passando, né? É um tema muito sensível dentro do contexto do século XXI. Tá? E é um tema global, né? Não é um tema que o Brasil vem sofrendo, mas é um tema que a gente vê o mundo inteiro passando por esse mesmo momento, né? E, nesse contexto, à medida que a gente vai discutindo esse tema, né, e refletindo um pouco sobre essa questão, a gente começa a pensar o que o Brasil está fazendo, né? O que as organizações estão fazendo sobre esse tema do envelhecimento? Como é que a gente trata esse tema? Né? Como é que a UI se coloca e reflete também sobre esse tema, né, enquanto organização, e o que a gente vem fazendo, né? Então, eu comecei a entender e a buscar entender cada vez mais, né, como é que a gente estava se preocupando com essa questão. Até porque eu me preocupo um pouco com o meu futuro também, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade produtiva enorme. Eu vejo minhas tias com 50, 60 anos que se aposentaram, mas que têm uma capacidade produtiva, estão aí querendo trabalhar, querendo construir, querendo contribuir de várias formas dentro do contexto do mercado, e, às vezes, não tem tanto espaço quanto deveriam, né? Então, a gente se pergunta, comecei a me perguntar e comecei a refletir sobre o tema, e o que a gente está fazendo sobre isso, né? E a UI... a gente tem um movimento muito grande de inclusão, né? De pensar como é que a gente pode, de fato, construir um mundo de negócios melhor. E, dentro desse contexto, a gente começou a ver como é que a gente pode trazer esses profissionais cada vez mais experientes, né, para os nossos negócios. Né? Não é porque o profissional, né, ele está mais velho que ele não pode estar dentro do contexto da organização, né? E, cada vez mais, nos projetos que a gente atua, a gente traz esses profissionais pela experiência, pela competência que ele tem e pelo tanto que ele pode contribuir dentro do contexto do negócio,
Tá? E a gente viu que é possível fazer isso. É uma questão, é uma coisa maravilhosa poder trabalhar cada vez mais com essa geração, né? Observar as experiências, aprender, né? Então é fantástico. E comecei a questionar os meus clientes o que eles estavam fazendo e como é que eles estavam tratando esse tema. E os nossos clientes não estavam muito com esse tema na pauta, nas suas agendas. E aí a gente começou a se preocupar com essa questão, né? E a parceria com a Maturi surgiu muito daí também, dessas discussões e desse nosso questionamento, né? De como é que a gente pode tratar isso, por que isso nos incomoda, né? Como é que a gente pode trabalhar esse tema? E, a partir daí, surgiu essa parceria com a Maturi, da gente construir essa pesquisa para, de fato, analisar e identificar como é que as organizações estão vendo essa questão do etarismo. Como é que elas estão se preparando para o etarismo, né? Quais as ações vão ser tomadas nesse contexto? Tá? Então, a pesquisa ela traz aí, na verdade, grandes insights, né, Marcelo, sobre esse momento, né, sobre como as empresas estão, o que elas estão vendo, como elas estão tratando o tema, né? E a gente viu que, de fato, o que a gente estava observando nas conversas, né, que a gente tem, que não existia um plano, né? Não existia, de fato, um olhar para esse tema, né? E o que a gente quer aqui com a pesquisa, com o lançamento da pesquisa, é gerar esse movimento, gerar esse engajamento, gerar essa consciência nas organizações. Tá? Então, por isso que eu acho que essa parceria é tão rica e que a gente quer, de fato, alavancar essas discussões nas grandes organizações, né, na sociedade, de fato. Tá? Obrigado. E fala você, Morris, então, da tua motivação de gerar. É a primeira vez no Brasil que se faz uma pesquisa com esse conteúdo, não é? Com esse foco específico é a primeira vez. E justamente por isso, né, a necessidade da gente ter dados, informações sobre etarismo no mundo corporativo no Brasil, né, com foco específico ou exclusivo brasileiro. A gente tem vários estudos fora do Brasil, né, outros países que já estão passando por essa questão, olhando para isso há mais tempo. Tem muita informação interessante lá fora. Tem, claro, algumas coisas que já saíram aqui, mas não uma pesquisa com essa magnitude e esse foco específico. E a gente está, há 7 anos, com a Maturi, martelando na cabeça das empresas a importância da diversidade etária, né, de contratar pessoas com mais de 50 anos, manter, de fazer integração geracional. E dados, né, como você falou, é fundamental para que a liderança entenda, né, que isso não é só uma questão social, de diversidade, que é super importante, mas é estratégico, porque tem dados, tem informações que mostram que isso não está sendo feito, mas precisa ser feito. Entender quem está fazendo, quem que não está, por que está, por que não está. Então, essa pesquisa ela responde muitas dessas perguntas, também traz muitas outras, e essa parceria, de fato, viabiliza, né, uma especialidade que a Maturi tem já há algum tempo, com o alcance que a UI, como uma grande consultoria global, consegue ter e levar isso a grandes empresas por todo o país e até fora, né? Então, levar ao mercado informações com bases reais, né, em dados reais no Brasil, e, com isso, a gente gera subsídios para que esses líderes, não só de RH, mas de qualquer área, possam se preparar estrategicamente para a questão da diversidade etária, que eles já estão percebendo que vai afetar o negócio no futuro próximo. E com esse tipo de embasamento fica mais fácil eles se planejarem para isso. Bom, muito bom. O pessoal já sabe que pode colocar as perguntas através do link, né? Então, vamos lá, participando, o pessoal que está online também. Vamos tentar chegar às perguntas de vocês. Aliás, temos mais de 500 pessoas assistindo online. Que bacana. Então... cadê o Wellington para pedir uma salva de palmas para quem está? Então, eu peço palmas para o pessoal que está online, acompanhando a gente. 500 pessoas é sensacional, né? Grupo bom, hein? Estamos no segundo dia, vamos até sábado. A Raquel e a Andréia vão falar um pouco sobre os números que a gente tem na pesquisa, e a Ivanilda vai trazer o case específico da Johnson & Johnson daqui a pouquinho, né? Então, Raquel, você colocou a mão na massa e trabalhou essa pesquisa, né? Por quê? Quais são as dificuldades, qual é esse desequilíbrio que existe na contratação dos 50 a mais? A gente tem 25% da população hoje, né, com 50 a mais, uma previsão de chegar em 2040 com mais de 50% da população que trabalha, né, nessa faixa etária aí. Mas a gente tem um desequilíbrio hoje, né, o que mostra a pesquisa.
Sim. A gente fez uma pergunta da pesquisa, que é por que pessoas com 50 a mais não são consideradas como força de trabalho em um país que envelhece. A gente quis responder essa pergunta porque sempre fica esse ponto de interrogação, né? Como o Tramontina trouxe, por quê que se olha tanto para o jovem, não se olha para esse público, sendo que a gente está caminhando para isso, né? Sendo que a única certeza que a gente tem sobre o futuro tão incerto é o envelhecimento da população, né? A não ser que aconteça algum grande desastre no mundo, mas acreditamos que não vai acontecer. Nem a pandemia mudou isso. Nem a pandemia mudou isso, exatamente. Então, a gente quis entender por quê, então a gente convidou alguns líderes de RH e de diversidade de diversas empresas. Foram 191 empresas que participaram, de diversos setores. A gente teve 43% dessas 191 sendo grandes empresas, com faturamento acima de 300 milhões, e 35% com colaboradores, até 1.000 colaboradores, né? Então, a gente teve uma amostra bem bacana assim, das organizações que participaram. Só que esse tema... Eu sou gerontóloga, para quem não me conhece. Gerontologia... Quem é que não sabe o que é gerontologia? Levanta a mão. Quem não sabe? São poucos, porque estou em casa aqui, finalmente. Mas eu vou explicar para os poucos que não sabem. É a ciência que estuda a velhice e o envelhecimento humano. E eu trabalho com experiência do colaborador dentro da UI, e a gente olha essa experiência end-to-end, né, de quando ele entra até quando ele sai, e sempre tem uma lacuna na entrada e na saída, que eu percebo no desenvolvimento, que eu percebo onde a gente foca muito em skills jovens e pessoas jovens, uma comunicação jovem, um EVP, que é Employee Value Proposition, para jovens. E aí eu como gerontóloga, fico muito incomodada, né? Por que eles não olham para outras pessoas, para outras gerações? Essa é a palavra que faltava, obrigada. E como o tema é muito amplo, a gente reuniu os insights da pesquisa em 8 insights para responder essa pergunta. Então, a primeira é que as empresas são etaristas. Então, a gente teve 78%, a gente fez uma pergunta para as empresas. Você acha que as empresas, no geral, são etaristas? 78% responderam, sim, são. Inclusive eles, né? A diversidade, equidade e inclusão, apesar de ser um tema amplamente discutido nas organizações, e agora ainda mais com a pauta de ESG, ainda assim, 42% das empresas participantes não entendem que esse é um tema prioritário nas suas organizações. Então, por mais que se fale muito de algo, por mais que a gente entre no LinkedIn e seja buzzwords, o envelhecimento, diversidade, ESG, a prática ainda não reflete muito no discurso. Já é até capa de revista o assunto, né? Mas a prática... Exato. Falam nas grandes mídias, né? O Morris é chamado todos os dias. O Morris é famoso, famosíssimo. Eu falo para ele, gente, eu tenho roupa para te encontrar, Morris. E ele é chamado para falar em tantos lugares, mas a prática descola do discurso, né? E as empresas já estão percebendo o envelhecimento. Elas já veem dentro do seu quadro de colaboradores as pessoas envelhecendo e os impactos desse envelhecimento. Grande maioria trouxe como impactos positivos, os impactos positivos maiores do que os negativos sobre a questão do envelhecimento, onde a gente já começa, então, a trazer uma mudança de visão sobre essa questão para dentro das organizações. Não necessariamente o profissional mais velho é mais custoso, não necessariamente tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, né? O envelhecimento também é uma questão de RH, então, nas organizações, normalmente se trata do envelhecimento quando a gente fala de diversidade, mas o que a gente viu e trouxe na pesquisa é que o RH precisa olhar para a questão do envelhecimento como pauta estratégica. O RH está cada vez mais se levantando dentro das organizações como um braço estratégico da organização, que olha para aquilo que eu preciso para o presente e olha para o futuro. Então, o envelhecimento tem que entrar nessa pauta do RH e nas ações, né? O tema será ainda mais relevante em 3 anos. Então, a gente teve 58% das organizações participantes falaram que pretendem executar ações voltadas ao tema até 2025.
E a liderança é uma barreira. Esse foi um outro insight para a gente que foi muito importante entender quais são as barreiras de entrada dessas pessoas nas organizações. E foi trazido por 48% dos participantes que atribuíram à liderança essa barreira de entrada. Então, um fato engraçado, porque os líderes normalmente têm mais de 50 anos. Né? E são eles aqueles os primeiros a não querer esse tipo de gente dentro dos cargos que se buscam. Né? E o último ponto é que as empresas não estão preparadas. Então, a gente tem 33% das empresas que não praticam nenhuma ação voltada ao tema. Eu não sei se vocês têm os nossos slides aí para a gente compartilhar com o pessoal, se o pessoal das mídias do Aquário puderem ajudar a gente, porque aí fica mais visual para vocês também. Mas a gente vai divulgar um link para onde o pessoal pode baixar também a Sim, tem um QR Code, inclusive. Tem um QR Code. Já está liberado no site em algum lugar? Já está disponível a partir de agora, né? Mas já faz alguns minutos, mas o link... Acho que é mature.in/pesquisa_y. Mas se vocês forem no mature.in/fest, que é esse link que está na parte de trás do crachá de vocês, tem um QR Code e esse link, que é o link onde tem a programação, o link para fazer perguntas. No final, quando vocês descem lá, vocês vão ver o link que vai direto para baixar essa pesquisa, já está disponível para todo mundo poder acessar. É mature.in/estudo_etarismo. Isso, obrigado, Raquel. Imagina. Joia. Tem os slides aí para a gente mostrar? Eles vão colocar. Apareceu, tá. Boa. Então vamos para frente um pouquinho nesses slides, enquanto a gente encontra o slide que vai sintonizar aqui com a fala das meninas. Andréa, do que a Raquel trouxe, quais são os principais, assim, o que você destacaria, o que te chamou mais atenção? Pergunta de ouro, né? Porque 8 grandes insights, é difícil falar quais são os mais relevantes, mas fazendo um exercício, claramente a gente vê que a barreira de entrada acaba sendo a liderança. É um dado, como a Raquel trouxe, surpreendente. Aqui os pontos. Obrigada. É surpreendente, né, falar que a liderança é a barreira, sendo que a grande maioria acaba sendo, muitas vezes, composto por pessoas 50 a mais. Se a gente das pessoas que responderam, de 5 pessoas, a cada 5 líderes, 2 não têm clareza sobre o tema. É um número muito significativo. E não ter a entrada, 50% das empresas que responderam não contrataram ou contrataram menos de 10 pessoas nos últimos 5 anos. E saber que a liderança é a principal barreira, então a gente precisa trabalhar bastante, né, Morris? Né, Dani? Né? Enfim, a Johnson está aqui para contar um pouquinho sobre isso. Ou seja, temos muito trabalho a ser feito para conseguirmos mudar essa realidade em relação tanto à alta liderança quanto todos os níveis de liderança. Criar uma consciência sobre o tema e instrumentalizar, né, aquilo que a gente estava falando, como ter mudança de comportamento nesse processo. Um segundo ponto que eu colocaria é a questão do papel do RH. Então, esse é um tema que tem tomado uma grande proporção nas empresas, com grupos relacionados à diversidade. Em algumas empresas de forma mais estratégica, outras menos. Mas ter uma parceria, ter um protagonismo do time de RH nessa pauta é fundamental. A gente percebe, acho que... Vou puxar de novo aqui a Iva, que ela vai trazer muito isso no case. Por quê? Pela pesquisa, mostra que empresas que estão realmente conseguindo resultados significativos, de forma estratégica e genuína, têm o RH envolvido. Ou seja, comitês, grupos de diversidade, grupos de afinidade são fundamentais nessa jornada, mas aliado ao time de RH. Então, o RH precisa ser protagonista disso. Então, eu colocaria aqui esses 2 primeiros pontos. E, na sequência, mais 2, que acho que vale a pena a gente tratar, que as pessoas que responderam, as empresas que responderam, tratam que o envelhecimento... Calma, um ponto aqui que eu acho, voltando, que agora eu lembrei, a gente esquece, né? A gente fala qual a importância aqui desses 2 personagens que eu falei, liderança e RH. É isso que torna uma empresa irresistível, para ser atraente para o público, né? Então, quantas empresas, né, Morris, nos falam, poxa, tentei fazer sozinho um processo seletivo intencional, não consegui,
Por que será? Então, é papel do líder do RH não ser só um protagonista do negócio, mas sim em trazer mais inclusão, um ambiente que proporcione isso, né? Aqui a gente poderia ficar falando horas sobre esse papel e vocês vão poder depois ler com calma no estudo, mas é isso, a gente precisa ser irresistível para esses profissionais, né? Bom, 2 outros pontos eu falaria que a questão do envelhecimento é positivo. Então, olha só que loucura. As pessoas, as empresas ainda não contratam, mas consideram que o envelhecimento é positivo para os negócios, por a questão de como são essas relações multigeracionais. O Tramontina falou aqui da relação dele com a filha, né? O Marcelo acabou de falar nessas relações. É isso. Essas relações multigeracionais são super benéficas para as empresas, a gestão de conhecimento. Então, olha só que interessante. As pessoas responderam que o envelhecimento é positivo, mas, em contrapartida, não contratam. E aí? E quando falam quais são os principais pontos negativos, entram os estereótipos. A questão da tecnologia, como é a questão das pessoas maduras e a tecnologia. É um profissional mais caro, gap de talentos. Então, a gente precisa desconstruir muito essas questões dos estereótipos para a gente ter uma mudança aí não só de mentalidade, mas de atitude, para os números mudarem. E, por último, é o tema que vai ser relevante em 3 anos. Gente, nós estamos envelhecendo muito rápido. E as empresas falam que vai ser relevante daqui a 3 anos. 3 anos está aí. Essa pauta é urgente. A Matura existe há 7 anos. E as empresas estão falando que daqui a 3 anos talvez se torne relevante. Ou seja, tem muito assunto que a gente pode tratar. Infelizmente, aqui o tempo está correndo, mas eu traria esses 4 insights, os mais significativos aí. Bacana. E, obviamente, nesse tema tem muito de vieses também, né? E você falou dos estereótipos. Então, eu queria que a Dani e a Raquel comentassem se elas tinham alguma expectativa de alguma coisa que elas iam encontrar, assim, né? Elas suspeitavam. E alguma coisa assim surpreendeu, confirmou-se? Como é que foi? Olha, Marcelo, eu achava que já havia um sentimento e algum movimento por parte das organizações dentro desse contexto, sabe? De começar a se preparar, de ter um olhar de inclusão, né? De ter um olhar de, olha, eu tenho que contratar pelas competências, né? Eu tenho que contratar pensando no que pode, que esse profissional pode agregar e excluindo questões etárias e relacionadas a esse tema, sabe? Mas ainda não. Né? Ainda não existe isso. Então, assim, eu acho que o Tramontina colocou aqui muito bem, né? Ainda existe uma questão também de custo dentro do contexto das organizações que vai sendo levado em consideração. Então, assim, ao passo que um profissional mais jovem ele é mais barato, a empresa acaba absorvendo esse profissional. Ainda que ele não seja o mais competente, não vai fazer o diferencial dentro do contexto do projeto. Sabe? Então, as empresas precisam se conscientizar disso, que, às vezes, é uma economia boba. Né? Não faz sentido. Você tem que trazer as competências, as melhores experiências para dentro do contexto do seu negócio para, de fato, trazer o resultado esperado. Né, Rá? Sim. Eu tinha a hipótese, para mim, que, de fato, tinha um descolamento de prática e discurso. Né? E a gente viu isso em 3 pontos assim que a gente trouxe para cá. Né? Então, primeiro, de diversidade, equidade e inclusão, e que a diversidade, equidade e inclusão nas organizações se olha muito, né, para aquilo que também já tem algum estímulo de legislação, sim, algum estímulo regulatório também. Então, por exemplo, olhar para pessoas com deficiência, você precisa cumprir, né, algumas questões regulatórias. Então, claramente, isso seria a prioridade, deve ser a prioridade de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Também os temas que são mais discutidos hoje, que é diversidade de gênero e raça e etnia, são os mais trabalhados atualmente nas organizações dentro dessa temática. A gente também tem seguido a pauta de LGBTQIA+, que também está sendo bem trabalhada, e aqui a gente teve uma representatividade até que grande, 45% das organizações que têm diversidade, equidade e inclusão na sua agenda
trabalham com a pauta de etária e geracional, de gerações. Então, isso, para a gente, não é um número que reflete a realidade. A gente ficou pensando, por que esse número veio tão alto? E a gente acredita que é porque, como essa pesquisa ela foi... qualquer um que gostaria pudesse responder, né? Claro que nós convidamos muitas empresas, então responderam aquelas que têm já um olhar para essa agenda. Então, com certeza, isso elevou esse número aqui que a gente trouxe na pesquisa, né? E outra que as empresas não estão preparadas. A gente já sabia que as empresas não iam estar preparadas ainda, né? E porque ainda está se começando a falar sobre isso. E foi até a motivação da gente ter feito essa pesquisa. Foi trazer dados, porque a gente tem essa incumbência de transformar o mundo de trabalho num mundo melhor, né? Então, a gente queria trazer dados para que a gente pudesse, então, começar a trabalhar essa pauta de forma mais organizada, e não só como é super legal. Não, mas qual é o benefício? Qual é o malefício? Existe, né, um malefício. Quais são os pontos que a gente tem que ponderar, né? E provocar reflexão, né, Exato. Raquel? Eu acho que é provocar a reflexão das organizações, que o momento é agora de começar a fazer alguma coisa, não daqui a 3 anos. Né? Exato. A gente já está vivendo isso. Então, a gente já tem que começar a se planejar e trabalhar nesse tema. Exato. E, assim, as empresas não descobriram como deixar de ser etaristas, ou idadistas também pode ser usado. Então, a gente quer ajudar essas empresas a deixarem de ser idadistas, e isso acontece, esse preconceito por idade, não só no Brasil, e não só nas empresas do Brasil. É um âmbito internacional. Essas questões estão sendo discutidas na ONU. A gente está vivendo os próximos anos, um ano onde está se construindo... eu vou até pegar minha colinha aqui. A gente está vivendo um período de ações contra o idadismo. Então, foi feito, no ano de 2021, um relatório da ONU, junto com a OMS, para começar a combater o idadismo. E aí o idadismo para todas as idades, e não só para as pessoas mais velhas, em todos os âmbitos da sociedade. E um dos âmbitos é o âmbito organizacional, onde o idadismo se mostra ainda mais presente quando a gente olha para pessoas com mais de 50 anos. Então, é uma questão que não é das empresas só. Então, quando a gente olha para as empresas que participaram, as empresas têm entre 6% e 10% de pessoas com mais de 50 anos no seu quadro de colaboradores. Isso não é um reflexo da realidade da sociedade hoje, que tem 23% de pessoas com mais de 50 anos. Então, aonde estão essas pessoas? Né? O que elas estão fazendo? E quais são as lutas que as pessoas estão enfrentando para conseguir entrar nas organizações? E a nossa missão é conseguir fazer com que as organizações enxerguem essas pessoas como estratégia. Boa. Vamos... Então, 190 empresas responderam, né, à pesquisa. Então, para mim, isso já mostra que essas respondentes estão preocupadas, sensibilizadas com a temática. E os números todos, para ser sincero, me surpreenderam. Eu achei que a gente ia ver um cenário um pouquinho melhor ali, né? Então, vamos ouvir agora o caso da Johnson & Johnson com a Ivanilda e com a Andrea. A Maturi trabalha junto com a Johnson & Johnson, Morris, nessa jornada. Trabalha, grande parceiros. Ótimo, então vamos lá. E aí tem uma pergunta aqui da Mari Betts, que na empresa delas fizeram uma pesquisa de clima interna especificamente para funcionários 50 a mais. Mas não saiu muito disso assim, não teve ação depois, não teve um planejamento. Então, como passar por essa barreira? É a pergunta dela. Então, acho que você consegue, né, falando um pouquinho do teu caso, abordar essa temática. E aí tem outra que talvez você também consiga abordar aqui, porque do Mauro Cícero. Existe uma orientação nas empresas para o RH não contratar pessoas 50 a mais por causa do custo do plano de saúde? Olha só, essa doeu no coração aqui no meu, né, como dirigente de recursos humanos. Nossa! Bom, vamos lá. Prazer, boa tarde a todos. Esses 6 pontos, eles resumem o nosso case, né? Transforme a liderança. Como que a Johnson começou a abordar o tema de D&I, né, de diversidade, equidade e inclusão, focado no público 50 a mais? A gente começou com dados também, olhando para dentro de casa. Andando no corredor, a gente vê pessoas com 50 a mais, com 50 anos ou mais. Qual que é o caminho para a gente se transformar como organização, para a gente trazer
essa diversidade geracional para o nosso quadro de colaboradores, né? E aí a gente começou a olhar para dentro, fizemos benchmark, fizemos um plano de ação específico, que é aí onde as organizações precisam se organizar, né? Fica até redundante falar, mas como empresa a gente precisa tratar primeiro um plano de ação para atacar esse gap, né? Essa falta de diversidade nos quadros. Depois que a gente atrai o talento, a gente precisa reter. Mas, para a gente reter, a gente tem que deixar o profissional feliz. E aí, como que a gente deixa essa pessoa com 50 anos ou mais feliz, né? A gente precisa fazer ações, a gente precisa ter o envolvimento da alta liderança. Então, tudo começa, de fato, e a pesquisa está aí para mostrar e colocar um holofote em cima disso, de que você ter um executivo, um líder de alto nível, que compre a ideia, que leve adiante essa transformação de diversidade, né, para dentro da organização, ela é fundamental. E aí a Johnson está organizada em diversos temas, né? A gente tem diversos olhares para a diversidade, como a Raquel trouxe. A gente tem um grupo de afinidade que trata de raça, de gênero, e tem o de gerações, né? E aí o de gerações, qual que é o nosso trabalho? A gente não olha só para a geração do agora, a força de trabalho que seria, né, e a pirâmide está invertendo, até escutei você falando, Dani, de que agora é uma pera, não é mais um triângulo, né, não é mais, a gente não tem uma base mais formadinha com formato de triângulo, ela está se invertendo. Como que a gente faz para trazer, para reter e para fazer a pessoa pertencer àquela organização, ter um sentido de existência? A gente pensou na porta de entrada, que é o nosso programa de estágio. E aí, pensando assim, poxa, a Johnson ela sempre se posicionou contra qualquer forma de discriminação, e essa não está só no quadro, não está só na parede, como você trouxe também, porque o discurso ele é muito lindo, mas a prática ela é outra. Não, e lá a gente tem planos efetivos de ações, né, concretas para transcender, para trazer esse percentual um pouco para um patamar maior. Então, tem a liderança, a gente tem um sponsorship que compra essa ideia, que vai atrás da transformação efetiva, né, de diversidade geracional. A gente identifica umas práticas que a gente gostaria de mudar, ou seja, a gente fomenta com conversas, com desconstrução, né, de vieses inconscientes, porque a gente também percebe que, mesmo a gente tendo vagas efetivas, vagas de estágio, tem os vieses contrários também. Poxa, será que uma multinacional como a Johnson é para mim? Ela é para você, ela é para todo mundo, ela é para todos os públicos, né? A gente não tem um requisito específico falando só pessoas com calças verdes podem entrar aqui. Não, ela é para todo mundo. Nesse painel, sim, e o dress code, estou fora dele. Enfim, a gente consegue identificar isso e traçar planos de ações. Então, aí, falando especificamente do nosso case, a gente pensou no nosso programa de estágio, tá? Por ser ele uma porta de entrada e por a gente ter percebido que os profissionais eles estão se reinventando, eles estão voltando para as cadeiras universitárias, trazendo essa transformação para a própria vida pessoal, e tem vindo. Só que daí, como que a gente falou? Poxa, se a gente não é uma empresa assim que impede, que coloca requisitos específicos para entrar, por que esses profissionais não chegam até mim? E aí a gente foi olhar com RH, conversas lá com recursos humanos, com atração de talentos. O que acontece? Eles também têm os vieses deles, né? A Johnson não é para mim, a Johnson é para a pessoa que estudou fora, para jovem. E ela é, sim, para todo mundo. Então, eu gosto de reforçar isso que sim. O que a gente fez? Olhou o mercado também, como que o mercado está se posicionando, como as pessoas estão vindo. E aí, mesmo assim, poxa, se a gente não tem nenhum impeditivo, o que impede a pessoa chegar até a gente? E aí que entra a figura até da Maturi, né, uma consultoria especializada para atrair intencionalmente o público 50+ também. Então, a gente gera esses cases, a gente gera esses cases internos e essa provocação na liderança de que é necessário a gente ter uma diversidade etária. Hoje, a gente está com estagiários com 50 anos ou mais nos nossos quadros, e a sinergia e a troca de experiência que eles têm trazido só reforça a importância de você ter a diversidade geracional no seu quadro. Melhora substancialmente o ambiente de trabalho,
são pessoas que já têm um know-how, você não precisa explicar o básico, porque já sabe, né? Tem experiência de vida prévia, ainda que seja egresso no mercado de trabalho nesse momento, mas tem muito a contribuir para a gente. Então, a gente está muito feliz com essa transformação, né? De tirar só da parede da empresa e colocar uma ação concreta em um holofote em cima de transformação geracional. Aqui é a prova viva dos pilares que a gente trouxe. Envolveu RH, envolveu a liderança. Tudo que a gente contou aqui foi o que eles fizeram. Tornou a pauta estratégica e está fazendo o exercício, que é uma jornada. Então, aqui se comprova muito o que a gente está discutindo. Legal. Você antecipou a minha pergunta que eu ia fazer, né? O que tem de especial para a Johnson comprar essa agenda? O que você sentiu diferente lá no teu trabalho? É uma jornada contínua e, assim, depois que a gente atrai, tem esse processo de a pessoa tem que pertencer. Aí é que entra os outros 2 pilares, né? Não é só a diversidade que a gente está trazendo. Tem a equidade e a inclusão. A gente inclui, só que não inclui num grupo pequeno, deixa segregado 50 mais ali no canto. Tem a equidade. Você é igual a todo mundo aqui dentro. Então, a pessoa ela se sente feliz. E se você está feliz, você que trabalha especificamente, né, com a idade... A felicidade do ser humano é a busca, né? Eu acho que a razão de existência do ser humano é a busca eterna pela felicidade. A felicidade fica com o conceito geral e abstrato de cada um, mas no ambiente de trabalho eu acho que o pertencimento transforma e ele faz você ficar feliz. Mas olha só que interessante, a Johnson tem uma política global de não ter nenhuma discriminação, né? Enfim, isso é muito forte na Johnson. Mas é importante fazer processo seletivo intencional. É importante para desconstruir. Então, nós fizemos um trabalho, o Fabi está aqui, que foi, né, responsável por esse projeto, em sensibilizar essa liderança, falar a importância disso. E agora, no 2º ano de parceria, já tem líder vindo pedir para o RH e para o IRD sobre isso. É sobre isso. Perfeito. Deixa eu trazer para o Morris agora. Você está sem microfone, né, Morris? Você recupera aí. Então, enquanto o microfone vem descendo a fila, olha só. Só para quem tá de verde. Pois é. Então. E aí, mas eu vou agradecer um comentário que veio nas redes aqui da Alicia. Olha só. Eu acho que o RH não é tão culpado assim por essas falhas. Obrigado, Alicia. Eles tentam, mas acaba tendo problemas com os departamentos que cuidam de custos, etc. E tal. O que vocês acham? É o que a gente trouxe da liderança, né? A liderança é uma grande barreira, né? E aí, Morris, eu quero saber então o que as empresas podem fazer. Mas deixa eu ler também 2 ou 3 perguntas aqui para. Olha só, aí a Marília coloca. Fala um pouquinho do jogo de vitrine, assim, né, para inglês ver, né? Então, não só ela, outras pessoas também, outras perguntas, mas muitas indústrias que são favoráveis à causa, entretanto, começam seu formulário de candidatura com o famoso DN. Eu conheci DR, DN eu estou vendo agora. Data de nascimento. Pois é, né? Para que a gente pergunta data de nascimento na hora que está contratando alguém? Boa pergunta. E a outra... A gente não tem a pergunta nem de DN, nem de gênero, nem de raça, nem de etnia. Então, e aí o pessoal pergunta, né? Vocês acham que realmente o mercado de trabalho está aberto a pessoas idosas? Vejo muitas oportunidades para os jovens. Teríamos que ter mais políticas públicas, será? Para fomentar, formar, obrigar isso a acontecer? Então, Morris, diga aí. Primeiro que, assim, lógico, tirar a data de nascimento, né, do cadastro de currículo, não sei o que e tal, é um primeiro passo, mas não adianta, na hora da entrevista, se o recrutador vê que é um 50 a mais e está cheio de vieses, né? Então, por isso que a gente fala que tem que tem que ser intencional e tem que ser genuíno. Não adianta ser uma coisa para inglês ver. E é por isso que hoje na Mature a gente fala, e a Andrea falou, né, de todo esse processo que a gente fez com o apoio da Fabi, não é só fazer a contratação, né, divulgação de vagas, contratação, mesmo que seja específica de 50 a mais. Precisa ter todo um trabalho de educação nas empresas, que vem antes disso, e que a gente faz e a gente chega a falar para as empresas, olha, pelo que a gente está conhecendo aqui de você, não adianta a gente divulgar vagas para vocês contratarem pessoas 50 a mais, porque o seu time não está preparado, principalmente os gestores. Precisa ter uma conscientização, que a gente chama, eles entenderem que é uma questão estratégica, né? Por que fazer isso primeiro, entender que é bom para o negócio, é bom para a sociedade, é bom para todo mundo, e o como,
que precisa integrar. A gente vê muito comum empresas que contratam pessoas com deficiência por causa de cotas, e aí o PCD fica lá no canto, não existe integração e não dá certo. As gerações, isso pode acontecer também. Então, tem que ter esse trabalho anterior, né? E isso precisa passar pela liderança, senão também não dá certo. Tem que ter esse olhar estratégico. Pergunta de políticas públicas. Eu acho que é talvez um caminho no futuro, já que a gente, né, já passou por uma reforma da Previdência, provavelmente vão ter outros olhares com relação a isso, já que a população está envelhecendo, a gente vai ter cada vez mais beneficiários, né, de uma questão de seguro social e tendo menos jovens, menos pessoas. Então, de alguma forma, o governo, né, atrasado, mas vai começar a olhar para isso e tentar fomentar com que as empresas, que as pessoas possam continuar trabalhando por mais tempo nas empresas. Se vai ser através de cotas, incentivo fiscal, tal, eu não sei. Conheço vários projetos de lei já que existem, tanto no âmbito municipal, estadual quanto federal, mas que estão completamente parados, não tem nem expectativa de se e quando vão virar lei, mas que já tem projeto, né, é algum sinal. Mas até o nosso tempo está acabando, só para retomar rapidinho esses 6 pontos. Né? Transformar a liderança, isso que a gente acabou de falar, tem que ser genuíno, intencional, e a liderança tem que estar envolvida. Identificar práticas etaristas, então a gente chega a fazer muita pesquisa nas empresas, qualitativa e quantitativa, para entender como que está esse tema de diversidade etária hoje em dia. Não é só a questão de incluir os 50 a mais que estão fora, mas também entender como que está a integração dos que estão lá hoje em dia, né? Se existem benefícios e um ambiente propício para essas pessoas poderem performar, né, e aprender a ensinar junto com os jovens. Conquistar sponsor de alto nível, foi isso que a gente falou, né, liderança. Encontrar os gaps. Então, também tem a ver com isso que eu falei, onde que eu posso melhorar a partir do que eu já tenho. E além da diversidade, né, a equidade e inclusão, então ver se as pessoas têm as mesmas condições, às vezes precisa ter adaptações ergonômicas ou rever um plano de carreira, benefícios para poder atender a isso. Então, um exemplo simples aqui, para, né, tangibilizar um pouco, hoje o plano de saúde ele olha muito para os filhos, né, dos colaboradores. Com a população envelhecendo, esses beneficiários, os dependentes, eles vão precisar ser os pais, cada vez mais, porque a pessoa ela vai ter que deixar de trabalhar para cuidar dos pais. Isso já acontece muito, principalmente com as mulheres, inclusive a geração sanduíche de mulheres que estão aí na faixa de 50 anos com filhos adolescentes, pais já mais idosos, e acabam tendo que sair do mundo corporativo para poder dar conta disso. Então, esse tipo de adaptação, eu acredito que é urgente, e gerar cases, né, como a gente viu aqui o da Johnson, é botar em prática, testar, fazer piloto, para depois ver os aprendizados e fazer com que isso seja cultura da empresa. Legal. Pessoal, falaram do reloginho que tem aqui na nossa frente, né? Vocês viram Missão Impossível, né? Essa mensagem vai se autodestruir em 2 minutos, o negócio está piscando em vermelho aqui, de vez em quando a tela fica toda vermelha, né? Aí entra outro cronômetro em vermelho negativo aqui também, caramba. Mas como o Maurício é o dono da festa, ele está tranquilo aqui resolvendo, falando, né? Eu vou continuar avançando mais um tiquinho só, tá? Então, a gente tem uma hashtag que a gente está lançando hoje, né? Para todo mundo, o pessoal que está online, presta atenção, todo mundo que está aqui, valorize a idade. Hashtag valorize a idade. Então, quem está online, dá print na tela durante o dia de hoje, amanhã, e sai printando, sai publicando no Instagram e no LinkedIn que você está vendo, marcando todo mundo que está aqui em cima, e bota o hashtag valorize a idade. Vamos fazer essa hashtag chegar para todo mundo, né, principalmente as empresas, mas que seja um movimento crescente. Ontem a gente falou muito disso, de idadismo, etarismo, não só no Brasil. Agora está na hora da gente transformar isso num movimento forte, porque os 50 a mais já é mais de 1/4 da população, e força é o que não falta quando a gente se junta. Vocês tiraram foto com o Tramontina, coloca lá, coloca o nome dele, mas coloca também o hashtag valorize a idade também junto. Vai lá. Vamos pegar carona na fama dele também, trazer umas pessoas para a gente, né? Aí tem uma pergunta aqui, mas foi anônima, então não consigo dar o crédito da pessoa, mas que eu acho legal para a gente fechar o painel. Então, uma palavra de cada um, assim, qual é a skill mais valorizada pelas empresas nessa população 50 a mais? E no processo seletivo, quando a gente passa por entrevistas, né, e disso eu entendo também, a gente tem que se colocar bem, né? A gente tem que colocar aquilo que a gente sabe fazer
para a empresa contratar a gente e dar o match, né? Contratar pela razão certa, aquilo que a gente quer, sabe, gosta de fazer e que vai dar resultado para a empresa. Então, na opinião de vocês, qual é uma habilidade importante que o contratante enxerga nos 50 a mais na hora de trazer para dentro de empresa? Eu vou falar aqui, já vou passar. Eu acho que uma das principais é a inteligência emocional. Roubou a minha. Tem outras. Colaboração. Eu acho que é a adaptabilidade, você mostrar que você consegue se adaptar a ambientes diferentes, né? Mostrar os desafios que você já viveu sua vida inteira até aquele momento. Isso é muito importante. Resiliência. Líderes natos, pela experiência, pela maturidade. Pesquisa um pouquinho sobre competências do mercado do futuro. Todas são características fundamentais para o profissional do futuro. Olha só o que as empresas estão perdendo se não olharem para esse público, gente. Bom, e a gente vai lançar a segunda edição da pesquisa também, né? Já pode falar disso ou eu estou antecipando, estou saindo, hein? Não? A Raquel não quer fazer pesquisa mais. Dá muito trabalho. Bom, Mas vamos mandar depois QR Code para todo mundo baixar o pesquisa e ter acesso. boa. Obrigado, pessoal, pela conversa, pelo painel, as informações. Vocês que assistiram aqui participaram.